Não vale não, viu? Você pega assim de surpresa fazer um discurso, né? Num momento tão importante como esse. Cadê o bom? Mas eu agradeço a todos pela presença e hoje é um marco para a nossa literatura interna. Temos autores, inclusive, no tribunal, presentes aqui, que eu não vou falar o nome porque todo mundo já sabe. E está aí à disposição de vocês, tanto a literatura que a gente conseguiu reunir durante esses anos todos, graças à colaboração dos colegas, quanto as novas aquisições. Então vamos fortalecer esse grupo, vamos fazer esse clube, vamos fazer esse clube funcionar, vamos trocar ideias, vamos sugerir literatura e vamos tornar os nossos dias melhores, né? Através de conhecimento a mais, tanto no amor, quanto nas aventuras, quanto em lições de vida. É isso que os livros oferecem. Obrigado por todos. E a Kate, gente, é uma descoberta maravilhosa que eu fiz. É bibliotecária, ama literatura e vai trazer um outro enfoque a respeito de ler. Como você pode se beneficiar através da leitura. Com vocês, Kate. Obrigada, gente. Como a Maria já disse, né? Meu nome é Keitiane Nunes. Vocês viram também, acho que na chamadinha, né? Sou bibliotecária. E vou falar daqui a pouco um pouco mais de mim, desse amor pelos livros. E vou começar a nossa manhã lendo um livro que eu acho bem pertinente. Trabalho muito esse livro chamado É um Livro com Crianças, mas ele traz reflexões para todas as idades. Eu gosto tanto desse livro que pode ver, ó, eu tenho na versão em espanhol, eu tenho na versão É um Livrinho, né, que aí já é um enfoque mais para criança até 3 anos. E eu acredito que a gente vai trazer várias reflexões, principalmente com os estilos de leitores hoje, né? O leitor mais tecnológico, que lê no tablet, no celular, ou o leitor mais tradicional, que gosta do livro, né? Como eu, e aí tem o problema de às vezes encontrar um livro com mofo, um livro molhado, e aí aquela crise de rinite, né? Mas não desapega do papel. Então, eu vou ler para vocês um livro da Lani Smith chamado É um Livro. E a história começa assim. O que é isso? É um livro. Como se desce a página? Não desce, eu viro a página. É um livro. É tipo um blog? Não, é um livro. Cadê o seu mouse? Dá para fazer os personagens lutarem? Não, livro. Ele manda mensagem? Não. Ele entra no Twitter? Não. Passa vídeo? Não. Ele faz isso? Uá, uá, uá. Não. É um livro. Olha só. E aí ele dá o livro pro burrinho, né? Fez Long John Silver. Então estamos entendidos? Ele sacou a espada da bainha e deu uma risada assustadora. Jim estava apavorado. Seu fim se aproximava. Até que no horizonte um barco aparece. Um sorriso escancarado ilumina o rosto do jovem. Letras demais. Deixa que eu arrumo. Transformou aquele textão, né, na linguagem da internet. E continuou o livro. Bom, e o que mais que faz esse livro? Precisa de senha? Não. Login? É um livro? Não. E aí, ó, as horas passando e ele com o livro e nem percebeu. Agora você vai me devolver? Não. Tudo bem. Estou indo para a biblioteca. Não se preocupe, vou carregar a bateria antes de te devolver. Não precisa. É um livro, burro. Então, é um livro, né, que eu sou apaixonada. E a gente poderia passar a manhã toda falando disso, né? Dos tipos dos leitores, o que a internet traz pra gente, como ela mudou os nossos hábitos de leitura, para pior ou para melhor, né? Quando a gente se distrai nas redes sociais e isso acaba fazendo com que a gente leia menos. Enfim, traz várias reflexões e eu tenho certeza que elas vão permear a minha fala, né? Nesse bate-papo
com vocês agora pela manhã. Depois, quem quiser ver um pouquinho mais, está aqui. Quem é pai, mãe e quiser conhecer a versão para bebê, está aqui. E aí um pouquinho da minha coleção de livros favoritos. Então, hoje de fato, né, eu estou aqui na frente, vocês aí, mas é um bate-papo, né? E eu quero muito, né, a interação de vocês, o compartilhamento das experiências, que eu acredito que ser leitor é isso. A gente vai ver que é uma das vantagens, é essa troca e o quanto a gente pode estar aprendendo um com os outros. E o tema, né, do nosso bate-papo de hoje de manhã é leitura literária. Você é o que você lê? Né? Então, como a Marisa disse, eu venho trazer um outro enfoque da leitura, da questão dos benefícios emocionais e para a nossa saúde, que a leitura ela acaba trazendo. Então, no determinado momento da nossa manhã, a gente vai descobrir se a gente é o que a gente lê ou não, né? Minha irmã é da nutrição, ela diz que a gente é o que a gente come. Eu, como bibliotecária, digo que a gente é o que a gente lê. E a gente vai ver que, na verdade, nós somos, né, uma mistura de vários hábitos, tanto de leitura, quanto de alimentação, quanto de ciclo de amizades, né, e atividades. Enfim, Matheus ali vai me ajudar hoje, muito obrigada. Então, né, a Marisa já me apresentou, então eu sou Keitiane Nunes. Sempre eu falo nas minhas apresentações que eu trago um pouco da minha formação, porque tem gente que tem um perfil mais crítico, né, quem é essa pessoa que está aí na frente para estar falando, né, para ter sido convidada. Então, sou bibliotecária de formação, né, trabalho com contação de história, storytelling, tenho muitos cursos mesmo na área de contação de história e mediação de leitura. Teve alguém até lá no grupo que disse, né, eu nem sabia que tinha cursos voltados para mediação de leitura. E são cursos bem extensos devido ao público que é muito diversificado. A gente trabalha com criança até idoso, né, a questão da leitura. E com cada público vai ter uma dinâmica, livros que podem ser trabalhados ou não, então tem informações bem extensas para isso. Mas eu, Kate, mesmo, de verdade, né, sou uma pessoa apaixonada por livros, por histórias, por viagens, pessoas, bibliotecas, né, em especial as escolares, mediação de leitura e a biblioterapia, que a gente vai falar um pouquinho também na manhã de hoje. Eu coleciono livros que falam de livros e livros que falam de biblioteca, acho que vocês podem perceber, né? Eu quase trazia uma mala, meu marido, não, leva só o que você vai trabalhar. Esse outro livro aqui, acho que algumas pessoas conhecem o vídeo, né, a animação, tem ele em formato de livro do Senhor Modesto, depois vocês podem dar uma olhadinha também. E aí eu coleciono esses livros. E amo de paixão compartilhar, né, tudo que eu aprendo, tudo que eu venho estudando. E aí, né, descobri que minha missão de vida é, de fato, contribuir com o próximo da melhor forma possível. Por isso, quando a Marisa, né, as meninas fizeram o convite, eu não pensei nem duas vezes, só ajustei a agenda e vim. E aí, Kate, tu vem trazer verdades sobre leitura? Nesse momento são as minhas verdades, né? Talvez não seja de vocês. Pode ser que daqui para frente, com outras experiências, outros cursos, eu mude. E por isso eu adotei essa frase do Guimarães Rosa, que tem vários livros ali dele, né, para minha vida. Eu quase nada sei, mas desconfio de muitas coisas, né? E os livros, eles fazem isso com a gente. Aprender, depois desconfiar, depois questionar, concordar ou não. E aí a gente vai levando a vida nessa eterna construção e desconstrução, né, de ideias e de verdades. Então, tem muita gente que não vai dar para fazer, pode passar. Senão a gente vai do tempo todinho, meia hora só com isso. Então, hoje pela manhã, né, agora nesse tempinho que eu tenho com vocês, eu me propus a falar sobre 4 temas. Então, aliás, 4 tópicos dentro dessa temática da leitura literária, que são os hábitos de leitura, a leitura, né, relacionada à saúde, os benefícios da leitura e as dicas para a gente ser um leitor mais assíduo. Pode passar, Matheus. E aí eu começo, né, de fato, agora a palestra falando que ler é ir ao encontro de algo que está para ser, mas ninguém sabe o que será, né? Quem aqui já teve a experiência de pegar um livro, talvez não dá nada por ele, e aquele livro te tocou, aquele livro te deixou sem dormir, né? Aquele livro te fez assim querer emprestar para todo mundo. Pode compartilhar? Eu gosto de leitura e vim por isso, né? Aham. Eu acho assim que, opinião minha, Sim. parece que a impressão que eu tenho é que às vezes
o nome do livro, o título, devia ser mais chamativo, né? Sim. Às vezes o título não te diz nada, mas, nossa, por que não botar um título mais interessante para chamar mais atenção na leitura? Uhum. Isso. Maravilha. Posso continuar? Rapidinho. Pode. Uma certa vez eu fui a trabalho contigo do TRM, há um tempinho já. E na hora de sair, fui lá na minha. Eu no avião que eu não tinha visto, peguei Memorial de Maria Moura. O que é isso, né? Voltei na. Tá. Aí quando cheguei. Aquilo é uma aula de história. Eu sei que fizeram uma minissérie, passou na Globo, mas eu não assisti, eu fui no livro. Mas não no livro. Aula de história, Estrada Real. Deu vontade de ir. Eu vou conhecer Estrada Real de carro. De fazer, né? Já viajou, né, imaginariamente, agora quer fazer o percurso físico, né? Então é isso, né? Às vezes a gente não dá nada pelo livro, se surpreende. Às vezes a gente cria muita expectativa e chega lá, nem era tudo aquilo. E isso vai depender também do nosso estado, né, naquele momento. Tem livros que eu li na adolescência que, meu Deus, era o livro da vida. Hoje eu leio e digo, meu Deus, como que eu pude gostar tanto de um livro desse? Né? Então, tem muito a ver com a nossa maturidade, né? O nosso tempo naquela leitura. Tem livro que faz sentido em um determinado momento, não faz, a gente abandona, e lá na frente pega, faz. Então, né? São essas paixões, esses amores e desamores que o livro também nos permite. Pode passar. E aí, para a gente ser leitor, a gente depende de uma figura principal que eu trago aqui, que é o mediador. Com certeza você tem uma pessoa que foi exemplo na sua vida para você hoje ter esse hábito de leitura, né? Ou não, tem algumas exceções. Por exemplo, lá em casa, eu e minhas duas irmãs, nós somos leitoras, assim, a minha irmã do meio, ela era de sentar na cama e ler dicionário. Só que nossos pais não são leitores e a gente fica se perguntando, então, de onde veio essa influência? E um tempo desse, eu refletindo, eu descobri que a professora que me alfabetizou nós três, e foi ela que trouxe esse amor pelos livros para nós três, né? Então, sempre vai ter essa figura. E aí eu pergunto de vocês, vocês se consideram um leitor? Quem é que se considera um leitor? Devorador? Opa, a Lina se intitulou ainda mais. Segundo a pesquisa Retrato de Leituras, né, do Brasil, que eles realizam, ele disse para a pessoa ser um leitor, ela deve no mínimo ter lido um livro nos últimos 3 meses. Então, se você está dentro dessa estatística aí, você é um leitor, beleza? Segundo a pesquisa. Pode passar, Matheus. Como é o seu mundo? Qualquer tipo de livro? Oi? Qualquer tipo de livro. Eles não restringem lá na pesquisa. Como era o seu mundo antes de começar a ler e escrever? Lá na infância, você lembra? Você tinha curiosidade de entender as palavras? Via alguém com livro e queria entender o que era aquilo? Como que era? Você consegue trazer essa memória diante de você saber decifrar, né, esses códigos? Pode passar, Matheus. Quem foi o seu mediador, o seu incentivador para esse mundo da leitura, né? Como eu estou dizendo para vocês, eu descobri que foi uma professora lá da alfabetização. Quem aqui foi pai e mãe? Avós? Eu acho que a minha avó, apesar de ela não ler para mim, mas ela contava histórias. Sim. Isso contribui muito. Que é outra pegada de leitura, né? Professor, pode falar. Eu tive um tio que proibia que a gente lesse livro que não fosse da escola. Então a gente vivia debaixo de uma cama, com um colchão de palha e uma vela presa. Louca pra tacar fogo na casa, né? Era tão proibido que eu achava que era uma coisa assim incrível. Deve ter alguma coisa dentro desse livro que eu não posso ver. Acho que tá bom da gente usar com os meninos essa tática hoje, né? Um baú, não abra, não mexa, não leia, né? Pra ver se aguça essa curiosidade, né? Pode passar, Matheus. Como está o seu repertório literário? Porque chega uma fase da vida, né? Quando a gente começa graduação, pós-graduação, que a gente acaba lendo só livros técnicos e da área, né? Mas o seu repertório literário, como é que tá? Porque a gente vai ver que são as leituras literárias que trazem benefícios emocionais, né? E para nossa saúde também. Olha, graças ao leilão, a minha está melhorando, porque todos os livros que
Queria ler. Gente, tem livros interessantíssimos ali que se vocês bombearem, eu vou botar na boca. Pode passar. Tem câmeras, tem câmeras. E como foi o seu primeiro contato com as histórias, né? Porque é isso que conquista. As histórias, elas prendem, né? Elas fazem a gente se conectar. Né? E aí é muito engraçado que ou por se identificar com um personagem ou por odiar aquele personagem, né? Tem aí os dois viés. Pode passar, Matheus. E vocês acreditam que as histórias vão muito além do divertimento? Que elas trazem outros benefícios? Sim. Acreditam? Ah, maravilha. Pode sentar, gente. Fiquem à vontade. Bem-vindos. Então, eu trouxe alguns dos benefícios da leitura, como eu disse para vocês, literária. A questão da leitura cognitiva, a gente vê desde a escola, né? Desde a infância batendo nisso. Você melhora seu vocabulário, você consegue fazer a interpretação de um texto. Então, isso são os benefícios cognitivos. E aí, o que não é tão explorado e nem muitas vezes não é trabalhado são os benefícios emocionais que as leituras elas também nos proporcionam. O primeiro é a questão da criatividade, né? Você tem contato com tantas histórias, com tantos enredos, com tantos personagens, que às vezes acontece uma situação na vida, você nunca passou, mas você lembra de um livro, um personagem que passou por aquilo, e aí você vai juntando, né? Sai uma ideia. É um dos benefícios. A questão da memória também é um dos benefícios da leitura literária. E aí, um dos conselhos de alguns especialistas é você ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, né? O meu marido disse, se eu fizer isso, eu vou começar a trocar os personagens e as histórias. Ele é um livro por vez. Só que você ler 2 ou mais livros vai te forçar, né, a movimentar áreas do cérebro que a gente não costuma movimentar normalmente. Então, vai melhorar aí a questão da sua memória. E, consequentemente, também melhora a questão do foco e da concentração. Quem aqui consegue ler ouvindo música? Nossa, eu admiro. Eu consigo ler até dormindo. Eu admiro muito vocês. Eu não consigo. Eu quero cantar, né? A música depende da música também, né? Mas me desconcentra. Instrumental. Só se ela estiver bem baixinho mesmo. Pode pegar a câmera e levar junto comigo. Pode explodir a biblioteca. Tá aí, ó. Ele sabe disso. Maravilha. Marilza, acorda, Marilza. Então, gente, melhora o foco e a concentração. E quem acha que a gente está precisando dessas habilidades nos dias atuais? São tantos estímulos, né? Celular, televisão, internet, parar quando a gente vê, está fazendo tudo ao mesmo tempo e não está fazendo nada. Então, a leitura, ela traz essa melhora no foco e na concentração. Traz esperança, conexão com nós mesmos e com os outros, né? O livro te faz isso. Eu tenho um relato, né, de uma experiência que é com relação ao livro Capitães de Areia. Depois que eu li esse livro, a minha imagem com relação a meninos de rua é outra, né? Eu tenho uma outra visão dessa parte da sociedade depois da leitura do Capitães de Areia. Então, que a gente vai acabar lá no outro tópico, que é a questão da empatia. Então, quando você é um leitor, você se torna uma pessoa mais empática e, consequentemente, menos preconceituosa. Porque você acaba, né, tendo contato com outras histórias, outros personagens que fogem do seu mundinho, que fogem do seu padrão, né, de vida. E aí você se torna uma pessoa mais empática. Saiu uma pesquisa recentemente, eu não vou saber de qual é, mas ele cita o livro Harry Potter. Ele diz que quem é leitor de Harry Potter conseguiu reduzir drasticamente essa questão do preconceito, né? E aí ele vai desenvolvendo lá a pesquisa e dando os motivos que não vai dar para trabalhar em 40 minutos, né? Então vamos lá. Quem lê também a leitura literária acaba ressignificando acontecimentos, né? Os livros, eles curam. Às vezes você passou por uma determinada situação na vida, encontrou um personagem ali que está vivendo o que você viveu, só que no livro ele dá um outro olhar para aquela situação. E você para e diz, poxa, eu não tinha pensado por esse ângulo. E você ressignifica toda uma situação. Eu tenho um exemplo nessa questão da ressignificação com 2 leitoras que leram o livro O Cortiço. Uma, né,
diz que quando tem as lembranças do cortiço, né, aquele lugar animado, com gente, com festa, traz memórias positivas. E eu tenho uma outra amiga que, ao ler esse livro, se remeteu lá à infância, quando teve contato, dizendo que onde ela morava parecia um cortiço. E ela não queria aquilo para a vida dela, né? Então, o que ela fez? Disse que ia estudar, que iria constituir uma família, mas ia dar um outro rumo, porque ela não queria que os filhos vivessem numa espécie de cortiço. Então, quando uma experiência com o livro te faz tomar decisões para a vida, né? Isso é a questão do ressignificar. E aí, é muito legal no clube de leitura essa questão desses pontos de vista, porque às vezes eu leio e interpreto uma coisa, o outro interpretou outra que não tem nada a ver, mas é a leitura dele, né? É o óculos, né? A visão de mundo que ele tem. E essa troca é muito enriquecedora na questão dos clubes de livros. Por isso traz, né, a gente para um mundo mais empático, com a redução de preconceito, e onde a gente se torna mais tolerante, porque a gente aprende a respeitar a opinião do outro. E aí, os livros, eles acessam o nosso mundo interno, né? Que está linkado ali com a ressignificação, né? Nossa, às vezes eu estou tão angustiada, tem até um poeminha, que hoje, né, com a propagação da internet, a gente nem sabe de quem que é aquele poema. Uns dizem que é da Clarice, outros dizem que é da Cora Coralina, e eu também não sei até hoje, de fato, a fonte desse poema. Mas é quando o dia não tá bem. Algum amigo manda um WhatsApp, ai Kate, hoje eu não tô tão legal. Aí eu mando esse poema também, que é um poema que diz que amanhã é outro dia e todo dia há outras oportunidades, outros amores. Então isso acaba que afaga o nosso coração e aquela aflição passa. Então o livro, ele tem esse poder, principalmente os poemas, né? As poesias são fantásticos. E aí é um estilo literário, né, que eu gosto muito, um gênero, desculpa. Atinge áreas do cérebro responsável pela criação de imagens e criatividade. Ali ele relatou, né, que viajou geral lá pela estrada. Então o livro, ele consegue fazer isso. E alguns pesquisadores na área de contação de história, principalmente para o público infantil, eles vêm com essa pegada de a gente ler, contar a história, mas sem estímulos, sem mostrar as imagens, sem ter um vídeo para estar ilustrando, porque hoje as crianças, elas compram uma imagem pronta. Por exemplo, pensem aí numa Branca de Neve, né? 95% das pessoas já imaginaram a lá, né, do vestidinho azul, com um lacinho na cabeça, porque já é uma imagem de Branca de Neve que nos foi vendida. E hoje é isso que acontece com as crianças. Então, eu tenho uma amiga que tem uma afilhada, que a menina fica 7 anos de idade para 8. Ai, tia, eu tô entediada, não tem nada para fazer. E não sei o que lá, porque as crianças não conseguem mais ter esse momento de silêncio, de calma, de criatividade, porque é o tempo todo recebendo estímulo, né? É o tablet, é o videogame, é a televisão, e entra no carro, é a música. Então, um momento de paz, de silêncio, onde você tem a possibilidade de usar a imaginação, elas não têm essa maturidade, nem vão desenvolver. E aí, isso vai entrar em outro tema, né? Que é um outro público que eu trabalho, que é o público de jovens e adolescentes, cabe lá no grande número de suicídios, porque elas não estão tendo essa maturidade emocional que a leitura, que a imaginação possibilita. Então é o menino o tempo todo, tá aqui o livro pronto, tá aqui o computador, tá aqui o tablet, é tudo pronto, que quando ele chega numa fase que ele tem que fazer algo por conta, ele não consegue, aí ele se frustra. E aí essa frustração vai levando, né, para outros caminhos. E aí a questão da biblioterapia, que eu vou falar um pouco mais lá na frente para vocês. Então é de extrema importância. Então, se você tem filhos, tenta cultivar esse hábito, tira um momento para inventarem história, faz, né, com que eles participem também. É muito bom, e hoje é necessário a gente estimular essa questão da criatividade nas crianças. Reduz o estresse, né? Cadê a Marilza? Leva a biblioteca, a cama, tudo, né? Você tá ali. Então, a leitura, ela é também uma terapia, né? Você tá ali, você esquece o mundo quando você tá lendo. Eu, gente, já cansei de passar da parada e de perder ônibus por conta de estar lendo. Não sei se isso já aconteceu com alguém, né? E aí, ler também te ajuda a dormir melhor. E aí, como eu trabalho uma outra pegada que eu tenho, né? Que é a questão do desenvolvimento pessoal, o que acontece, gente? Uma dica para a vida.
Quando você entrar no quarto, desliga o Wi-Fi do celular. Isso atrapalha o teu sono, tanto as ondas, né, quanto a questão da luminosidade. Então, quando você dormir com o aparelho celular perto e o tempo todo acendendo aquela luzinha, teu corpo, teu cérebro fica em estado de alerta. Então, desconecta, né? Então, lá em casa a gente adotou esse padrão. Meia hora antes de dormir, acabou-se. Não tem mais celular, não tem mais computador. Né? Esses estímulos são todos desligados. Isso vai melhorar com certeza a qualidade do teu sono, tá bom? E aí também aumenta a expectativa de vida. E aí eu coloquei aqui porque é esse o estudo que comprova que pessoas que são leitoras, eles realizaram uma pesquisa, elas têm de 2 a 3 anos a mais de vida do que o não leitor. E olha, deixa eu dizer um segredo para vocês. Essas pessoas leitoras que eles consideraram nessa pesquisa eram pessoas que dedicavam somente 3 horas semanais para o hábito da leitura. Então, se você tem o hábito aí de ler todo dia, nossa, bota essa probabilidade aí para 6 anos, 7, né? Então, você vai viver muito mais. E quando essa pesquisa saiu, né, algumas amigas me marcaram, Kate, tu vai viver para sempre, Kate, tu vai virar pedra. Então, é uma pesquisa super verídica que diz que aumenta, né, a nossa expectativa de vida quando nós somos leitores. Então, quem tem o interesse aí de viver um pouco mais, pode começar a ler. Foi, Matheus? E aí tem uma grande pesquisadora na área de literatura, principalmente voltada para o público infantil, que é a Yolanda Reis, que ela diz: nós precisamos de histórias, de poemas e de toda a literatura possível, não para sublinhar ideias principais, mas para favorecer uma educação sentimental, não para identificar a moral da história, os ensinamentos e valores, mas para empreendermos essa antiga tarefa do conhece-te a ti mesmo e conheça os demais, né? Então a gente vai bater de novo nessa tecla, porque o que acontece? Eu acho que até compartilhei com as meninas, quando eu sempre, né, como eu disse para vocês, não foram meus pais, mas foram minha professora, então eu sempre tive um livro comigo. Quando a gente era criança, meus pais não davam importância para isso, eles diziam sim, olha, estuda, porque só o que vai garantir uma vida melhor para vocês é a educação. Mas ele não tinha o discernimento da importância da leitura. Então, os nossos livros, meus e das minhas irmãs, eram os livros didáticos. A gente ganhava o livro didático na escola, a gente devorava. Geografia, ciências, todos os livros, porque era o que a gente tinha. E aí depois a gente entrou numa graduação, a gente virou estagiária, a gente começou a comprar livros, né? Aí depois a gente virou concursada, aí dá pra ir lá na Saraiva, na leitura, dá pra pedir livro pela internet. E o que acontece? Toda vez que eu entro no ônibus e estou com o livro na mão, tem umas pessoas mais ousadas que sentam do lado, ou às vezes é o cobrador, pergunta: ei, tu faz faculdade? Porque eles linkam a ideia da leitura à educação formal. Então você só lê se você estiver estudando, fazendo uma faculdade, né, cursando alguma coisa. Então a imagem da leitura ainda está muito linkada à questão da didatização. Né? Você lê para aprender, você lê para a questão cognitiva, e não é só isso. Então essa é a imagem das pessoas. E isso vem lá, né? Eu trabalhei 5 anos na educação e justamente com o projeto de incentivo à leitura nas escolas municipais. Isso vem de lá, quando o professor traz um texto para a sala de aula, mas o menino vai ter que descobrir quem é o autor principal, qual é o gênero daquele texto, né? E aí as crianças vão ficando... beleza, eu leio para responder tarefa, né? Eu leio para estudar. E aí vai nos afastando do mundo da leitura. Tanto que é muito engraçado, tem alguns pesquisadores que eles batem nessa tecla de não trazer mais textos literários para esse fim de interpretação, de descobrir o gênero, né, e tudo mais. Então eles querem dissociar a leitura literária dessas tarefas didatizadas. Isso é importante? Claro, né? Isso vai te ajudar para a vida, ter um raciocínio lógico, fazer uma interpretação de texto. Mas quando se trata da leitura literária, não é o que o autor quis dizer, é o que aquele livro, né, o que você interpretou, o que o autor quis dizer, não interessa mais, é a sua interpretação, né? Como eu dei o exemplo de um cortiço, para uma fez um sentido, para outra foi outro totalmente diferente. Então, a leitura literária é o que falou para mim, né? Sem se interessar, vamos lá discutir o que o autor quis dizer. Menino, tu tá viajando, não foi nada disso, o autor quis dizer isso, isso, isso. Isso acaba com a vontade da criança ou do adolescente de querer ler, né? Então eu sou também dessa outra corrente da leitura literária
como uma forma de prazer, né? Não para fins didáticos. E aí a Yolanda Reis, ela bate nessa tecla. E o que mais me chama a atenção é que ela diz que isso vai favorecer essa educação sentimental, que é justamente, né, essa proposta dos benefícios emocionais que a leitura pode trazer. E aí, quando a gente fala dessa leitura com os benefícios, né, para a saúde, a gente vai falar um pouco sobre a biblioterapia, que é uma terapia por meio dos livros, né? Que é uma temática que eu atuo hoje em dia. E aí, a própria Organização Mundial de Saúde, lá em 48, já disse que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. E hoje o nosso foco é na ausência de doença, né? Opa, se o cara não está doente, já está com saúde. Não. Mas a Organização Mundial da Saúde vem dizer que é um estado completo de bem-estar. Físico, beleza, vai ao médico, cuida da alimentação, né? Pratica atividades físicas, sobe a escada, né? Então, vai contemplar o teu físico. Mas o mental e o social, a leitura pode contribuir e muito. E aí a biblioterapia, ela já é uma leitura mais, licença, gente, orientada, que a gente disse que são os textos terapêuticos. E aí, qualquer livro, se ele fez sentido para você, se ele te orientou a tomar uma decisão ou não, se ele fez sentido para você, ele é um texto terapêutico para você. E dentro da biblioterapia, o que a gente evita é usar os livros de autoajuda, né? Por quê? Os livros de autoajuda, eles vão lá, 10 passos para você ser mais feliz. Eles são receitas prontas, né? Faça isso, faça aquilo outro, acorde cedo, vai para lá. E a literatura não, ela te instiga a criar, né, essas alternativas. Então tem correntes de pessoas que trabalham com a biblioterapia que preferem não utilizar os livros de autoajuda. E sim, né, tá instigando aí a tua imaginação, o teu pensamento por meio das obras literárias. E aí a biblioterapia, que já é essa leitura mais direcionada, por exemplo, hoje eu tenho um público de mulheres, que eu até citei lá na UFAM, né, quando eu fui bater um papo lá com a turma do Matheus, que hoje elas são as provedoras do lar, né, e aí elas têm que ser mãe, têm que trabalhar, têm que dar conta de tudo, e elas vivem numa vida enlouquecida, né? Acorda cedo e faz isso, faz aquilo outro, e volta pra casa, aí já deixa a janta de menino pronto e parará. É uma vida no piloto automático, né? Eu acordo, trabalho, volto pra casa, durmo, chego no final do mês, recebo, aí pago conta e começa tudo de novo. Então, até que momento da sua vida você tá no piloto automático e só repetindo isso? E até quando você está vivendo? Então, tem um trabalho de biblioterapia direcionado só para as mulheres, né? E aí a gente vem nessa pegada. Do que é importante para a tua vida? Aí muitas delas dizem, família. Família é a coisa mais importante que eu tenho nessa vida. E aí a gente vai e faz uma pergunta simples. E o quanto da sua semana, o quanto do seu dia você dedica a estar com a sua família? Opa, eu só trabalho e estudo e faço uma pós que é para o meu salário aumentar, para eu dar uma vida de qualidade, e às vezes nem é aquilo que a família quer a presença, a família quer aquela pessoa mais próxima, né? E aí então a biblioterapia ela vai trazendo essas reflexões e mudanças, né, na nossa vida. Então, com base nisso, eu amo de paixão ter essa parte da literatura mais direcionada. E aí a biblioterapia, ela auxilia no entendimento de frustrações e conflitos, né? Quando aquele livro vai lá, mexe internamente com você para pra pensar, será se é isso, será se não é? Eu, quando li 1984 pela primeira vez, Senhor, eu não conseguia dormir. Pensa no livro angustiante, né? Mas maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu ficava angustiada, mas eu não conseguia parar de ler, né? Então tem livros que fazem isso com a gente. Aí eu tenho um livro muito fofo, mas ele é de literatura infantil, chamado Pandoná, o Cruel. É de um menino que ele é todo covarde. Então, tipo, ele não tem coragem de dizer pra menininha da 5ª série que ele gosta dela.
todos os alunos bulinam ele. Então, na cabeça dele, ele cria um personagem que é ele, mas sendo um valentão, sabe? O que consegue fazer tudo, o que conquista todas as meninas da sala. Então, é uma leitura bem leve e muito legal. Então, toda vez que eu leio um livro que é punk, né? Que me deixa assim angustiada, que mexe, que conflita com as ideias dentro de mim, depois desse eu leio Pandoná, né, para dar uma aliviada. Então o Pandoná é um livro de cabeceira para me fazer rir e dar uma refrescada na cabeça, né? Então ajuda no desabafo de problemas, auxilia, né, na resolução de problemas, promove o autoconhecimento, aumenta a nossa autoestima, nos encoraja a buscar, né, por conquistas. Às vezes o personagem, você encontra, ele tem a mesma profissão que você, né, e isso e aquilo, ou não, mas você de alguma forma cria uma conexão com aquele personagem, né, e ele, poxa, se ele conseguiu, eu vou lá também. Porque, gente, a partir do momento que a gente está lendo, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é ficção. Se torna uma coisa só. Então, por isso, né, essa sensação, né, de autoestima e de encorajamento. Porque quando você pega um livro e você de fato se concentra, acabou-se, não existe você e o personagem, você é o personagem com o qual você se identifica, né? Isso é um processo muito gostoso. Proporciona experiências diversas ao leitor. É aquela história, né, de que um leitor, ele vive 1000 vidas, várias vidas, porque ele vive vida também, né, dos personagens. Estimula a imaginação, ocupa a mente, afastando os maus pensamentos. E eu não coloquei lá nos benefícios, mas pessoas que são leitoras têm menos probabilidade de se desenvolver na velhice Alzheimer e alguma demência, tá bom? Então a prática da leitura vai auxiliar lá na sua terceira idade, na sua melhor idade. Então ocupa, né, essa mente, afastar dos maus pensamentos. E aí, isso também vai diminuir drasticamente o nível de você ter uma depressão, né? Porque você está sempre com a mente ocupada e pensando em algo. E aí proporciona a criação e o fortalecimento também de laços, né? Como eu tratei lá a questão da empatia, você se torna uma pessoa melhor, o clube de leitura vai se aproximar, vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão ter muito mais afinidade um com os outros. E é um pouco dos benefícios da biblioterapia, que é uma literatura mais direcionada. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu tomo água? Não, Tá uma piada? Fala aí, você que é bom pra falar. A Não minha dá a mãe, vez, não. Ela tinha 84 anos e ela era totalmente lúcida. Ela lia demais, muito. A literatura dela, que ela gostava mesmo, era de livros espíritas e palavras cruzadas. Palavras cruzadas, né? Então ela tinha 84 anos, mas ela conversava sobre tudo, com todo mundo. E ainda tinha a cervejinha dela, que ela adorava, né? Não era cerveja. Não era os livros, era cerveja. E engraçado que ela foi lá pro Parque do Idoso e lá tinha sobre memória, né? Trabalhos de memória. E ela chegava e dizia, a professora passou lá um trabalho besta, isso é para menino de 3 anos, 4 anos, ligue os pontinhos. E eu terminando, eu disse, professora, me deu uma para ela dar. Aí, já, Cândida, já. E minhas colegas não sabiam ligar nem os pontinhos. Aí ela ia ensinar as colegas a fazer. Então ela tinha assim, a mente muito boa, ativa, ela ia demais. Bom, nós vamos realizar uma pesquisa aqui. Quem acha que era os livros, quem acha que era a cerveja? Obrigada pela contribuição. Então, está respaldando aí, né, o que os estudos hoje falam sobre essa questão da leitura. E aí, tem uma opinião, né, que é unânime. Ler faz bem, ler é bom, todo mundo diz que é, né? Até o cara que não sabe, que não lê, mas diz que ler é bom, né? E que a leitura traz os benefícios. Então, por que mesmo assim o Brasil não é um país de leitores, né? Não é considerado. Né? Se traz os benefícios... Livro é caro. Vai. Primeira coisa, é caro. Segunda coisa, é caro.
Terceira coisa é cara. Ok. Mais alguma outra opinião? Eu acho que como outras coisas também, são coisas que vão para... Coisas boas e coisas ruins vão passando de pai para filho. O pai não é leitor, o Exemplo. filho acaba, né? Assim, Exemplo, né? Maravilha. é o exemplo. que Tudo. tem, né? Eu tinha... Em casa, meu pai nunca foi de ler, não tinha o costume de ler. Né? Mas assim, a minha avó contava muita história para mim e o meu pai tinha o costume sempre de ter muito livro em casa. Ele, de alguma forma, ele sabia que era bom usar isso para os filhos. Né? Só por ter uma estante cheia de livro, eu acabei criando o costume de ler. Olha aí. Perfeito. Aí, Eu ia falar disso. Mais alguém? Na verdade, é a falta da criação de um ambiente propício, né? Ambiente. Né? Que seja capaz de direcionar a pessoa para aquele universo do livro. É isso. A própria educação, por exemplo, você hoje, porque a leitura está muito ligada com a interpretação do texto. Sim, sim. Então, quando você termina o ensino médio, você vai fazer uma interpretação de um texto. Você começa a ler o texto, termina, você não sabe o que estava no começo. Então, isso gera até uma pessoa funcional que não sabe interpretar o texto, entendeu? Isso também é um dos fatores. Mais alguém? Eu acho que tem outra coisa, as escolas, as boas escolas, né? Elas hoje em dia elas entopem o menino de conteúdo porque eles não estão preocupados em formar um leitor, em formar uma pessoa que tem uma boa leitura da vida também, mas em fazer o menino passar no vestibular. Enem agora, né? É. Vestibular já era. Kate, sabe o que me encantou quando eu comecei a gostar de ler? Foram os livros didáticos da escola. Até hoje eu tenho na cabeça a Cecília e o Renato. Não sei se alguém. Meu chegou caso a foi o conhecer caminho Cecília e suave, Renato. foi a minha. Não é do meu tempo não, chefe. Gente, pelo amor de Deus. Tu é, Cecília e Renata até hoje está na minha cabeça. Quer dizer, eu não tinha um livro literário, É, mas um de livro Júlio pra prático. Para, acabou. Eu ficava acompanhando as aventuras do Renato e da Cecília e eu aprendi a ler no nosso livro didático e eu acompanhava ali como uma aventura. Renato e Cecília na fazenda, Renato e Cecília não sei aonde, as histórias da fazenda, o que acontecia, até hoje eu tenho uma história na cabeça dos dois. Quando ela foi vender um leite e ela ia pensando no caminho, o que ela ia fazer com o leite? Ela ia pegar o dinheiro do leite, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Aí ela topa numa pedra e vai embora o leite. Vai embora tudo. Ela ia comprar uma galinha, a galinha ia colocar os ovos, ela ia vender muitos ovos e tal, de repente tudo acaba. Aquilo ali me atraía bastante, eu acho que foi ali a fonte da... Foi ali que foi Um conquistado, livro né? didático. E hoje em dia eu acho que o livro didático não são assim tão... É mais conteúdo, né? Enfim, são N fatores e tudo que vocês falaram com certeza é contemplado, né? Pra gente acabar aí sendo categorizado como um país de não leitores, né? E aí, então, eu trago as dicas pra gente estar melhorando esse hábito. Vamos conversar sobre cada uma e também as outras, né? Livro é caro, beleza, aí ele acaba me cutucando enquanto bibliotecária, né? E cadê as bibliotecas para dar esse acesso ao livro, já que é caro e as pessoas não têm condições de comprar? Então, acaba que é um ciclo, né? Uma questão vai influenciando as outras. E é muito disso mesmo. Durante muito tempo eu trabalhei na Colônia Antônio Aleixo, que é uma área, né, da periferia mesmo. E às vezes os pais não têm mau dinheiro para botar comida dentro de casa. Vai comprar livro? Não vai, né? Então são N fatores. E aí eu elenquei aqui, né, alguns dos pontos. Uns vão servir para alguns, outros não. E aí a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Então procurar leituras que te agradem, né? Descobrir o que você gosta, que tipo de leitor você é. Porque aí, da escola, a gente vem com essa questão da leitura que é imposta. Lá no nosso primeiro, segundo, terceiro ano, botam a gente para ler o Machado de Assis, né? E aí a gente sai do ensino médio, dependendo do livro, odiando, né, a literatura brasileira por conta da linguagem e tudo mais. Isso quer formar leitores, né? Então é um ponto que se coloca. Mas eu acho que no meu 9º ano, Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, né? E eu sou apaixonada pelo Amor de Perdição até hoje. Mas aí são os tipos, né, de leitores.
Mas, de fato, será se tem um interesse lá no professor em tornar a gente, de fato, um leitor mesmo, né? Torturar, né? Ou ele quer, né, torturar o menino, o aluno, né? Então, tem N fatores. E esse tipo de leitor hoje você gosta do livro físico ou você gosta do livro digital? Quem consegue ler os e-books? Quem consegue ler no A celular? minha pergunta era sobre isso. Você disse que desligava a internet, ligava Sim. tudo para poder dormir. Aham. E eu tenho essa mania de ler Tá, perfeito. no Aham. leitura. E aí eu fiquei perguntando se isso também poderia prejudicar O sono. Provavelmente porque também é luz, é tela, né? Mas aí se não tá te incomodando, tudo bem. Mas aí quando você tem esse hábito que vai ser um pouco mais lá na frente, liga. Eu não consigo ler um e-book no celular porque aí chega um WhatsApp, aí chega um alerta daquilo. Quando eu vejo, estou fazendo tudo menos o que eu me propus, que era ler aquele texto, né? Então talvez quando você tem um aparelho próprio para isso, só para leitura, né? Como é o caso do Kindle, talvez já ajude essa questão da leitura e da concentração. E aí tu verifica se isso está atrapalhando o teu sono ou não. Se tiver, faz um teste, né? Ler, mas aí depois de 15 minutinhos antes de dormir, desliga e fica lá repassando a tua leitura, sei lá, escrevendo, fazendo algo. Porque pesquisas comprovam. A questão tecnológica, ela influencia diretamente na nossa qualidade do sono. E aí, tanto que, né, eu estou casada recentemente, a gente optou por não ter TV no quarto. Não ter TV, até porque meu marido tinha o péssimo costume de dormir com a TV ligada. Quando via, a mãe dele disse que ele já estava dormindo e a TV nas alturas rolando lá no quarto, entendeu? Então a gente optou por não ter TV no quarto, mas aí são estilos de vida. Não estou dizendo, porque eu, Kate, faço, né? Bora, todo mundo vai fazer agora. Pode ter trazido benefícios para mim, aí você também vai descobrindo o seu estilo. Mas tu consegue ler o livro físico ou não? É muito mais prático hoje, não? Tá, na verdade, só para carregar. Aham. É a questão de carregar. Sim. Porque eu costumo ler literatura universal. Os livros são bem grossos. Enfim, a gente vai se moldando. Eu era uma pessoa que, por exemplo, eu não conseguia, até ano passado, realizar curso à distância. Porque eu tinha essa necessidade da conexão, né, da troca com o outro, de ter alguém ali mediando aquele conteúdo. Aí esse ano eu tô surpresa, eu consegui realizar 6 cursos à distância e eu vi o quanto é bacana, porque só depende de mim, eu no meu tempo, né? Enquanto na sala, às vezes, tem aquele que demora um pouco mais pra entender, aí o professor repete, não sei o que lá, e a gente, ai meu Deus, tira essa pessoa da sala, né? As pessoas meio impacientes. E aí, então eu me adaptei, né? E hoje eu consigo realizar curso à distância. Talvez a mesma coisa seja com a leitura, mas eu ainda tenho muita dificuldade da leitura digital, confesso pra vocês. Muito mesmo. Eu acho que na questão digital, a gente, como tudo na vida, a gente vai se adaptando. Sim. Né? Além da praticidade de carregar, como ela estava falando, quando você está realmente interessado no livro, como já aconteceu comigo, eu baixei todas as plataformas que eu tinha no meu celular, no meu notebook, no meu leitor, né? E onde eu estava, se eu tivesse esquecido o leitor, e eu estava ali, por exemplo, esperando uma consulta, eu abria meu celular e continuava lendo o livro porque eu estava muito interessada naquele Perfeito. livro. Então, e nesse sentido, facilita. Até o fato de você não esquecer o livro por aí, né? Nossa amiga aqui que vai deixando a vida dela todinha na sala dos outros. Vai ser o ponto que a gente vai já falar. Mais prática. Perfeito. Com relação à luminosidade, os leitores todos agora vêm com graduação de luminosidade, né? Tanto que à noite, quando o livro que eu estava lendo era digital, não tinha físico, né? Eu queria muito ler aquele livro e não tinha o físico na livraria, só tinha o digital. Eu comprava o digital para poder. É mais barato, né? Muito mais barato, né? E aí existe uma graduação tão mínima que fica confortável para você ler à noite, até no escuro. Você pode apagar a luz do quarto e fica confortável, né? No dia seguinte você olha e não entende como você vai conseguir ler tão escuro. Mas é o que estava confortável. E essa é a palavra, adaptação, né? Como eu venho desse meio da educação, vamos trabalhar gênero textuais, carta, receita, parará. Hoje já tem um gênero chamado textos midiáticos, que são justamente, né, hoje a meninada já nasce, né, são os vídeos, os PowerPoint da vida e tudo mais. Então, com certeza, né, os leitores também
vão sofrer essas adaptações. E aí a gente vai falar de várias coisas que vocês já tocaram aqui, mas o principal, então, hoje nós não somos obrigados a ler aquela leitura que o professor lá do nosso ensino fundamental e médio obrigava. Então hoje você tem a liberdade de escolher qual é o seu tipo de leitura, gente. Então faça isso, né? Tem uma frase que diz que todo mundo é leitor, só ainda não descobriu o seu estilo preferido, né? Então faça isso. Gente, vou confessar com vocês, que coisa feia, que eu tinha um preconceito terrível com Harry Potter. E aí a minha irmã, alucinada, acordava às vezes 2 da manhã para ir ao banheiro, a minha irmã lá devorando Harry Potter, que são 7 livros, né? E eu disse, mas meu Deus, como é que ela gosta tanto desse livro? Depois que eu li o primeiro, acabou-se. Então, aí eu digo, gente, eu como uma profissional que trabalho com a questão da mediação de leitura, eu não posso ter esses tipos de preconceito e fazer o julgamento, principalmente antes de conhecer a obra, né? Antes de ler. Então, vai experimentando. Um dos direitos do leitor é de abandonar a obra se ele não, conectou, se ele não gostou. Diferente do meu marido, quando ele começa o livro, tá chato pra caramba, mas ele insiste, porque ele se sente na obrigação de terminar tudo que ele começou. Eu digo, então fica sofrendo aí com um livro que tu não gosta, né? Porque eu cheguei na página 30, não me conquistou, eu abandono, né? E talvez num outro momento eu dê a oportunidade daquele livro me conquistar, mas se naquele momento não foi, eu abandono mesmo. Então descubra, né? Qual é o seu tipo de leitura preferido. Marque o compromisso com esse livro, né? Reserve um tempo para essa leitura. E ali foi um exemplo bem legal que ela deu. Tô na fila do banco, tô esperando para ir ao médico, né? Para uma consulta, parará. Porque o que a gente costuma dizer, eu não leio porque eu não tenho tempo. Aí bota aí no relógio os minutos que você passa olhando o feed do Instagram, do Facebook, que você perde as horas, né? Então tira um tempinho. Então se você quer começar a cultivar esse hábito ou fortalecer, de fato marcar esse compromisso. Eu leio antes de dormir. Perfeito. Tem gente que não consegue ler antes de dormir, porque disse que no 3º parágrafo já está dormindo. Que o livro é tão relaxante que dorme, não consegue, né? Mas então tire esse tempo e faça essa reserva, né? Tenha sempre um livro com você, né? Já foi a dica ali que a colega deu também. Ou crie um espaço de leitura, né? O meu avô, ele, antes de falecer, ele tinha uma cadeira de balanço. A gente sabia que quando ele sentasse naquela cadeira era a hora de ele pegar o jornal dele para ler. Então, né, já era linkado. Quando você sentou ali, ninguém fala mais nada, ninguém atrapalha, porque ele vai ler o jornal, né? E aí, muitas vezes, a gente tem esse cantinho, né, esse hábito para leitura. E o legal, quando a gente compartilha, né, com outras pessoas, é isso. Opa, se a Kate sentou ali, então já sei que eu não vou lá, não atrapalho, porque é o momento da leitura dela, né? Então, se você tem essa dificuldade, é bom criar esses combinados em casa. Participe de um clube de livros, né? Isso também é bem bacana, porque... falar sobre espaço de leitura, eu acho importante. Pode falar. Que os pais criem na casa um espaço para os filhos. Perfeito. Porque eu criei, deu resultado. Eu tenho 3 leitores em casa. Inclusive um você conhece, que é o Thiago, né? E eu criei um quarto, uma biblioteca mesmo. Eu consegui vários livros de literatura, então era brinquedo, era parede para ser riscada. Eu acho que isso aí eu já consegui o resultado. Se a gente tem essa visão da importância, e hoje, gente, nós aqui, né, que estamos nesse espaço, a gente tem condições de proporcionar isso, né, para os nossos filhos, sobrinhos, sei lá, né, quando era na época do meu pai e da minha mãe, que, se quiser ter uma vida melhor, vai ler, onde que na cabeça dele ele ia pensar em montar um espaço de leitura, mas hoje a gente tem esse entendimento dessa importância, né, então por que não fazer? E aí, perfeito, Marisa, eu tenho, mano, um dos projetos da planta, eu digo, pode tirar tudo, menos o espaço da biblioteca, tem que ter. E aí, participar desse clube do livro, porque todo mundo vai estar lendo, e aí, né, olha, tu já chegou nessa parte, aí tu vai ficar, não cheguei, peraí, deixa eu acelerar. E um incentiva o outro, né, que nem na academia.
Se eu começo a malhar, eu vou me juntar com pessoas que malham, porque se eu só me junto com as pessoas que vão pra pizzaria, acabou. Se eu paguei academia e não vou, né? Então, dentro do desenvolvimento pessoal, a gente chama isso de contágio social, né? A gente vai se agregando com pessoas que têm o mesmo interesse. E isso vai fortalecendo um ao outro a persistir e continuar naquele hábito. E vocês já estão no caminho que é o clube, né, de leitura. Então já tem um clube do livro. Discuta com um amigo sobre o livro que você já leu ou está lendo, mas também não se torne o chato, né, como a Kate já foi um dia, né? Só queria falar do livro, queria que todo mundo lesse o livro. E as pessoas não queriam falar de livro, eu queria falar do livro, gente. Aí hoje eu já tenho esse discernimento, opa, com fulano eu posso falar, com ciclano não. Eu, Dom Quixote, eu até ofereci Dom Quixote. dinheiro pro meu filho pra ler o Dom Quixote. Que eu fiquei no Não deu certo. Não deu. Nunca leu. Não sabe que tá perdendo, né? Eu não sei se o dinheiro foi bom. Não, foi tanto que eu ofereci dinheiro pro meu filho. Bom pra ti. Mas Mas ele tem esse domínio da vontade, né? Eu descobri recentemente isso. Livro com quadrinho. Livro com quadrinho, sim, né? Tem vários, Machado, Dom Quixote. Eles pegaram todos esses clássicos e hoje tem, né? Nessa linguagem do quadrinho. Enfim, compartilha, né? Começa a ler com outro. Eu tenho uma amiga que toda vez que a gente se encontra, eu converso sobre o livro que eu tô lendo, né? A gente troca pelo WhatsApp, áudio e tudo mais. E toda vez que a gente se encontra, a gente troca algum livro. Ela me traz um dela que eu me interessei, eu empresto para ela. E acho que tem uns 3 anos que a gente realiza essas trocas, né? Isso é bem legal, porque você não gasta, né, tanto dinheiro, porque você acaba lendo o livro de outras pessoas, né? E hoje, olha aqui vocês, gente, tem livro para... quebra essa prática de troca. Sim. Sim, é verdade. E aí a gente troca os físicos. Foi? Então, também um outro passo para você melhorar o seu hábito de leitura é visitar bibliotecas, livrarias, né, feira de livros e eventos literários. Eu sei que aqui em Manaus a gente tem pouquíssimos espaços para isso, né? A gente é muito carente mesmo dessas iniciativas, mas toda vez que tiver a possibilidade, participe. Eu lembro que eu trabalhava nessa escola ainda, lá na Colônia Antônio Aleixo, quando teve a primeira feira do livro aqui da cidade, que foi lá no Estúdio 5, né? E aí, vamos alugar ônibus, vamos levar os meninos, aí, sei lá, a gente fez um concurso na biblioteca, quem ganhou ia para essa feira do livro. E aí a gente, né, com certeza tem oportunidade, fui na Bienal, já visitei as bibliotecas de São Paulo, disso, daquilo. A gente sabe, né, como é esses eventos literários. E aqui ali, menino fraquinho, miado, né, um Machado de Assis lá fantasiado, beleza, vamos tirar foto com eles e tal. Só que para as crianças aquilo foi uma experiência tão encantadora e única que eles voltavam, né, falando no micro, brincando, de que eles iam ser escritores e não sei o que lá e parará. Então, como esses espaços eles influenciam? Então, vamos aproveitar a Saraiva e a leitura, que são as duas que a gente ainda tem, né? Tem algumas no centro ainda, a Lira, a Nacional, né? Mas a gente, de fato, é muito carente ainda desses espaços. Aí, uma dica que eu dou, né? Não é só porque eu faço, porque eu sou bibliotecária, não. Viajou, faz um mapa das bibliotecas e das livrarias que tem na cidade que você tá de viagem, né? E visita. É a primeira coisa que eu faço, mapear biblioteca, museu e centro cultural, né? E aí vai conhecendo, isso vai te permitir conhecer outras obras, outras realidades. Evite estímulos que tirem a sua concentração, né? Então eu tô na sala, vou ler. Desliga a TV, porque senão tu sabe que daqui a pouco vai aparecer o comercial do DB e você, com uma boa de dona de casa, vai, olhar, né, o que tá na promoção. Então, se blinda contra esses estímulos. Se você ainda não tem a concentração da Marilza de te tirarem na cama e você ainda continuar, né, lendo. Faça apostas, né, com pessoas que você gosta. Meu marido tá nessa meta aí de um livro por mês, né? E aí ontem eu até disse, sim, que livro que tu tá aí? Porque olha, a gente já tá no mês 7, no grupo 8. Já li mais de 6 já. Já? Mais de 6? É um por mês, esse ano? Já passei já. Já passou, então tá no saldo, né? Muito bem. Faça anotações com o nome lido
nome do livro lido e em quanto tempo. Tem uns aplicativos, umas planilhas que te permitem isso, né? Você quer ler esse livro em quanto tempo? 1 mês. Aí ele vai lá dividir pela quantidade de páginas que tem e diz, você tem que ler 4 páginas por dia. Eu posso te passar depois, porque são vários. Tem planilha em Excel e tem aplicativo mesmo. Você coloca lá o nome do livro, que data você começou e quantas páginas ele tem. Aí você pode criar a meta, né, de quanto tempo você quer ler, e aí ele divide a quantidade de páginas. É bem legal. E até para você ir fazendo, né, estatística disso. Eu, por exemplo, não contava, ia lendo, aí chegava depois, eu digo, mas eu li esse livro já esse ano ou foi ano passado? Né? Então é bem legal ter esse controle. E eu, Kate, o que eu faço? Eu faço ainda no estilo de um fichamento, né? Se aquele livro é muito importante, beleza, deixa eu anotar aqui as ideias e tal. Porque quando eu preciso daquela obra, eu não preciso, como eu trabalho com isso, né? Retornar o livro e sair que nem uma louca procurando o que eu queria. Aí hoje também eu já aprendi a colocar alguns post-its, né, para marcar. Enfim, a gente vai criando as nossas práticas de estratégia. E aí não desistir, tenha paciência. Mas isso é para quem não é leitor, né? Que aí quer começar a cultivar esse hábito. Então, como todos os hábitos, é um passo de cada vez. Não vem me dizer que, por exemplo, Kate, eu li um livro esse ano e a gente já está indo para o mês de agosto. Aí vem me dizer que agora vai ler toda a trilogia lá do Senhor dos Anéis. Você não vai conseguir, né? Não cria uma meta que você sabe que no fundo você não pode alcançar. É melhor ir aos poucos, né? Não, vou começar com esse daqui de 50 páginas, vou começar aqui com um livro de poesias, né? E aí você vai estimulando esse hábito, essa prática. Que nem, vou pra academia, né? Abandonei, nunca malhei. Vou pra academia todo dia. Mentira, você não vai. Então estipula uma meta de que você vai 2 ou 3 vezes na semana. Que aí o cérebro entende que você conseguiu e aí ele, opa, né? E vai continuando, vai persistindo. Porque se você diz que vai 5 dias para academia, quando você falta o primeiro, aí não tem jeito não disse que eu não nasci para isso, que não sei o que lá, que paraná, começa a inventar um monte de desculpa. E a mesma coisa com a leitura. Beleza? Mais alguma dica aí que eu não coloquei aqui, mas que você usa para melhorar o hábito da leitura? Matheus, tá me orientando com relação ao tempo? Acabou meu tempo? Então deu até a tarde falando de livro. Qual é a relação que você tem com o livro em termos de diálogo? Diálogo? Dialogar com o próprio livro. Muitas. Escrever nele, fazer anotações. Vamos lá. Marcações. Ou não, fazer notas fora. Eu faço notas fora. Gente, você não tem noção. Eu tenho uma dó de riscar o livro. Eu não consigo. Mas aí, uma relação sim. Aí, agora eu aprendi, por exemplo, tem os livros, mas são livros mais técnicos, né? Esses que eu estou estudando mais voltado para a área de desenvolvimento pessoal, e eles também não são tão caros, digamos assim. Nesses eu já consegui escrever. Aí, por exemplo, eu identifiquei um trecho lá e eu, não, isso daqui é a teoria de não sei o que lá. Beleza, mas eu não concordo porque o outro autor fala isso. Hoje eu já comecei a realizar, mas eu prefiro eu tenho vários caderninhos. E aí esses cadernos são de anotações dos livros. Eu, Kate, tenho a maior dificuldade de escrever no próprio livro. Oi? Sim, né? E por ser bibliotecária, não rasurar, não rasgar. Outra pessoa pode querer ler, e aí, como disse meu marido, se ele pega um livro que já foi riscado, ele disse que ele já não consegue ter o raciocínio dele, porque ele já foi influenciado pelo que está anotando lá, né? Cheio das coisas. Agora tem os livros mais atuais que eles vêm próprio para você preencher, né? Por exemplo, eu estava lendo, acho que vocês devem conhecer alguns, o da Nath, do Me Poupe, né? Que é para a vida financeira. Ele é um livro que você tem que riscar, porque é meta, quanto que você tem em caixa, quanto que você não tem, qual é a sua meta para daqui a não sei quantos anos. Só que aí é um livro que eu também não empresto para mais ninguém, porque são informações muito pessoais, né? Mas esse estilo de livros, por exemplo, Poder da Ação, do Paulo Sim, Vieira, também é igualzinho. Mas é um preencher. livro que é para você não emprestar para ninguém. Sim, pois pra alguém comprar outro. Uhum. Né? Então tem que ver que aí vai entrar essa outra questão que é o mercado editorial. Isso. Né? Até que ponto de fato é para contribuir com a tua vida e até que ponto é para vender
obras, enfim, gira aí em torno disso. Mas eu, Kate, tenho receio. Mas isso essa escolha é muito pessoal. Sim, sim, com certeza. A partir de você, Uhum. essa opção, e não do Não mercado. Sim, sim. Não, esse livro eu compro, mas eu não posso escrever porque ele vai perder, futuramente se eu quiser vendê-lo, né? Sim, sim, você não risca. Aí você cria um outro, né, arquivo. Tu risca? Alguns sim, pois é, eu tô nessa fase. Aí tem alguns outros que eu já consigo, mas eu confesso que eu, Kate, tenho muita dificuldade de riscar. Eu acho legal também verificar a vida de quem escreveu, ter essa mania. Sim, perfeito. De entrar na internet e olhar a biografia, como é que a vida está. De outro jeito do livro. Você olha uma outra visão. Que aí, na questão da literatura, hoje está sendo muito debatido isso, né? Pega o Lima Barreto, o Machado, eram autores racistas, né? Preconceituosos. Aí tem uma corrente, né, do pessoal da literatura que vem dizer, opa, mas espera lá, analisa em que época foi escrito esse livro, né? Então aí tem toda essa questão. E hoje, no mundo infantil, também acontece muito isso, que está tendo a desconstrução dos contos de fada, né? Por exemplo, o João e Maria perdidos na floresta é abandono de menor e parará. E aí os autores atuais estão detonando essas histórias, dando uma outra versão, né? E aí a Ana Maria Machado, que é um dos grandes nomes da literatura infantil, ela vai dizendo, né, que a criança, quando lê aquele livro, ela não tem noção. João e Maria foram abandonados, coitados, os pais, entendeu? É uma outra dimensão que acontece no cérebro. E aí tem essa discussão. Tem autores, por exemplo, a Giselda Nicoleles, né? Por aquela coleção Vagalume. Todos os livros dela eram crianças ou adolescentes se aventurando por aí sozinhos. Né? Sem pai, sem nada. E na época não tinha, né? Iam parar numa ilha, iam parar numa ilha. Ninguém discutia. Esses meninos sem pai, né? Olha, essas crianças desse livro estão sem pai, né? Então, e aí hoje, né, tem uma discussão forte com base nisso, principalmente voltado para a literatura infantil. Politicamente correto, né? Não queriam censurar o pobre do Pedrinho porque ele caçava passarinhos. Eu tenho uma versão dos 3 porquinhos, onde é a versão do porco já do lobo, né? Que ele não era mau, que aqueles porcos estavam ali desmaiado, o que ele ia fazer? Comer, duvido. Se tiver um pedaço de porco aqui assado na sua frente, se você não vai comer também. E por que você não é mau e eu, enquanto lobo, sou, né? Mas é inventiva? A escrita é inventiva? Sim, e aí tem essas discussões. Aí tem aquela desconstrução daquela imagem contos infantis que tem o papel do príncipe, da princesa. Sempre narrou essa história que a princesa submissa, esperando o príncipe salvá-la. Que é outro ponto que é debatido, né? E aí, então, minhas filhas não vão ter história de princesas, porque elas vão ser mulheres independentes, né? Então, gente, hoje é tanta discussão. E aí a Ana Maria Machado, o que ela diz? Que ninguém tem coragem de pegar essas adaptações e fazer de um clássico. Mas aí ela diz que quando é a literatura infantil, todo mundo quer meter o dedo, né? E fazer do seu jeito. Então ela traz esse parâmetro também para a gente começar a pensar. E a gente estava até discutindo que para você entrar no mestrado de literatura da UFAM, né, língua portuguesa e na vertente de literatura, quando você vem trabalhar, né, os autores amazonenses, os clássicos, você tem mais facilidade do que quando você leva uma proposta para literatura infantil. Né, ainda tem essa questão do preconceito. Uma amiga que estava me contando. Enfim, eu sei que falar de livro, né, é maravilhoso e a gente vai aí por várias vertentes. Passa aí, Matheus, rapidinho. Só sei, né, dizer para vocês que uma coisa: a transmissão do amor pela leitura se dá pela experimentação desse amor. Eu de vez em quando recebo no meu Instagram: Kate, meus filhos não gostam de ler. É o tempo todo com celular ou televisão. Aí eu pergunto, e você lê? Porque o menino dentro de casa é exemplo, né? Ele vai, na maioria das vezes, seguir o que o pai faz. Então, como é que você, mãe, quer que seu filho leia se ele nunca te viu lendo, né? Que ele só te vê com computador, enfim, fazendo o que for, menos com um livro. Então, não tem como eu vir falar que ler é bom, que é maravilhoso, que traz benefícios,
Se você não experimentou isso, se você não é apaixonado pela leitura, né? E aí é muito engraçado, eu não sei, não vai estar aqui. Tem uma dinâmica que eu faço nos meus cursos de mediação de leitura, que é o marketing literário. Você tem 1 minuto para vender um livro que você goste, que marcou a sua vida. E é tão legal porque a gente sai com uma lista de livros, porque você vai falar de um livro que seus olhos brilham, de um livro que marcou a tua vida. E tu vende tão bem aquele livro que as pessoas querem ler. Toda vez que eu faço essa atividade, eu saio com uma lista de livros para comprar, porque ela contou um, contou outro, né? E acabou me conquistando. Então não tem como você passar esse amor se você não foi tocado, se você não experimentar, né, essa leitura. Tipo o Don Quixote que não funcionou, né? Eu sou apaixonada por Don Quixote. Porque é um marketing, mas não vai dar tempo. Eu tenho certeza que eu já passei de 40 minutos. Pode passar, Matheus. E aí, eu queria que algumas pessoas compartilhassem, né, em uma palavra, o que vocês estão levando dessa manhã, né? O que agregou para a vida de vocês? Esse momento, né, esse bate-papo sobre leitura. Já estamos no caminho certo. Caminho certo. Isso. Eu vou retornar esse caminho aí. Olha que legal. Eu tô fora do caminho. Eu estou lamentando não ter trazido toda a minha turma para cá. Já convidei, mas né, não quiseram vir, ó, perderam. Perfeito. É sempre Vai faltar oportunidade, né? A gente vai trazer aqui outro, fazer o marketing, Para né? mediar, para mediar. Gente, eu estou até com vergonha, porque eu sou bibliotecária. Ela entregou. Entregou, né? Ela entregou. Tem essa cobrança, né? Muito forte. E assim, só que eu me formei e não tive a oportunidade de trabalhar. Então, são áreas totalmente diferentes toda a minha vida. E eu sinto essa vontade de ir para dentro de uma biblioteca. Eu já Vá nem que seja como voluntária. Por exemplo, agora eu me voluntariei lá para Braille, né? Que eles têm um programa onde você empresta a sua voz para fazer a transcrição do livro físico para o áudio, né? Para os deficientes visuais. Então, quem tiver esse tempinho, quiser ler um livro e aproveitar, vai lá no Sambódromo e faz a leitura. No Sambódromo. Eu agora, né, o livro físico ele é maravilhoso, eu não consigo ler digital de jeito nenhum, não me dou. Mas aí eu descobri os audiobooks. Áudio, sim. E eu tenho devorado vários livros, custa R$11 por mês. E eu já tive até um ganho, né? Em termos de... Porque o livro, você devora o livro, você 11 minutos, aliás, perdão, 1 hora e 11 minutos você lê um livro, você ouve o livro todo, entendeu? Então ficou mais fácil, eu boto meu fone de ouvido aqui, parei até de incomodar uma pessoa na biblioteca, fico lá com o meu... Pra você ficar concentrado, você trabalha e ouve o livro. Parou um pouquinho. Parei, né, Matheus? Um pouquinho? Parei, não vê não? E aí vai cair lá naquele primeiro ponto, né? É de você identificar. Eu tinha muito esse preconceito. Meu marido é da tecnologia. Então eu ficava, eu não acredito que ele consegue ler no notebook. Como é que ele consegue terminar um livro de 130 páginas? Então é a minha régua. Eu não consigo, eu penso que o outro também não consegue. Mas não é assim, cada um vai encontrar. Ó, ele é o áudio, né? São raras pessoas que ouvem, né? Eu não conheço Audiobook assim, fazendo caminhada. Sim. Faço isso sempre que estou fazendo caminhada. Perfeito. O audiobook tá aqui. Caminhar lendo não dá, mas caminhar ouvindo dá. Ouvindo dá. Porque caminhar lendo eu de fato já tentei, a gente topa. No carro, já fiz também isso. Perfeito. Já foi. Não. Dirigindo não dá pra ler, mas ouvir. Perfeito. Tranquilo. Muito obrigada por compartilhar. Um desses últimos cursos que eu fiz de contação de história, que foi à distância, eles tinham essa possibilidade. Tinha a aula em vídeo, tinha o audiobook e tinha a apostila em PDF. Então você se adaptava, né? Se dá pra esse eu vou fazer, se é assim o meu estilo. E eu achei fantástico, foi a primeira vez que eu vi que eles contemplaram todas as opções que a gente chama de aprendizado. Porque tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor assistindo o vídeo. E tem gente que aprende melhor quando ouve e faz as anotações, né? Então são os estilos de aprendizagem. Mais alguém quer compartilhar algo que está levando dessa manhã? Eu tive uma experiência boa com o livro digital. Porque apesar de a gente ter aquela relação emocional com o livro físico, eu tenho ainda, né? A gente gosta de sentir o cheiro do livro. Mas assim, o livro digital ele é mais barato.
Mais barato. Mais dinâmico. E também, assim, por exemplo, eu estava até falando para a Marina, né? Algumas experiências minhas de dormir lendo e estragar o livro. Eu rolo por cima do livro. Sim. E molha, enfim. Quebra a lombar. Fez eu lembrar do concurso do TRE, bicho. Dormia por cima dos livros. Há uma sugestão para quem quer se envolver com livros, né? Agora já existem os financiamentos coletivos, né? E está cheio de projetos para edição de livro com base em financiamento coletivo. No Catarse você encontra. Eu já participei de 2. É uma experiência muito interessante. Quem tiver interesse... Para publicar, né? Sim, a pessoa lança ideia, o projeto lá no Catarse, né? E diz, olha, eu preciso disso aqui para editar esse livro, né? Aí ela diz quais são os prêmios que a pessoa vai ter se participar, aquela história, inclusive o próprio livro. Então, quem tiver interesse em participar dessa coisa de coletivo, né? Até porque eu participei porque eram temas que me interessavam. Então, é tudo parte do interesse, né? Como a colega disse. Se aquilo me chama a atenção, é interessante para mim, a gente discute isso muito na educação, né? Os meninos gostam de estudar porque eles não verem a aplicabilidade, às vezes, no que está estudando, né? Enfim. E aí, né, voltado ainda para quem é autor aqui quer publicar, na própria lei de incentivo à cultura do Estado, eles estão contemplando publicação, né? Lembra daquele autor, o Jean, né? Jean, né? Um rapaz aí, aluno de letras, que ele já teve 2 ou 3 livros publicados, né? Então, o próprio Estado ele está incentivando agora essas publicações de autores locais. E aí, né, eu trago para vocês essa frasezinha, né? Acredite, uma boa história cura paixão recolhida, dor de cotovelo, saudade, tristeza embutida, bicho de pé, cura tudo. Eu lembro que eu trabalhei, quando eu estava em biblioteca de escola, e aí vinha sempre uma aluna, né, de 8º, 9º ano. Ai, Kate, eu peguei um pé na bunda, não sei o que, o que tu tem aí, Paraná? Eu sempre indicava, era As Marcas de uma Lágrima, né, do Pedro Bandeira, que é a história da Isabel, que gosta de um menino, mas ele gosta da prima dela, e aí vai rolando o enredo. E aí é muito legal que elas voltavam, ai, que livro maravilhoso, como que eu não tinha escutado. Eu até emprestei pra fulana, pra ciclana, porque acho que elas conheciam um monte de menina que tava sofrendo, né, de amor, e aí uma ia emprestando pra outra, né, e isso é muito legal. Então cura, né, naquela idade, né, 13, 14 anos, sofrendo de amores lá na biblioteca, né. Então é um livro, assim, que eu tenho, A Marca de uma Lágrima, e aí eu sempre indico. E esses são os meus contatos, né. Sempre estou por aí falando de livro, lendo histórias e espero de fato, né, ter contribuído. Com certeza o que vocês também trouxeram já aumenta e agrega muito para o meu repertório nessa caminhada aí no mundo da leitura. E que nós possamos ser, né, esses mediadores na vida das pessoas, né, compartilhando um livro, às vezes um filme, porque eu sou muito dessa teoria também do Paulo Freire, né, que às vezes é uma leitura de mundo. Não precisa ser só o livro físico, posso começar a conquistar o outro ali por um filme, né, que aí, poxa, o filme é tão legal, menino, o livro é ainda melhor, então lê o livro, né. E aí a gente vai ampliando essa rede e aumentando aí para nossa sociedade os benefícios que a leitura proporciona, tá bom? Muito obrigada.